A palavra não é curta e simples, mas para muitas pessoas é extremamente difícil de ser pronunciada. Dizer não pode gerar culpa, medo de ser rejeitado, medo de parecer egoísta e medo de decepcionar. Mas o não significa rejeição, é estabelecer limites. E no vídeo de hoje vamos conversar sobre como aprender a dizer não pode transformar a sua relação com os outros e principalmente com você. E também vamos falar sobre as consequências que a gente traz quando a gente não sabe nos expressar. Então fica até o final do vídeo, porque a reflexão de hoje é uma lição para a vida. Meu nome é Gabriela Menezes, eu sou psicóloga junguiana e bem-vinda ao canal É Psique. Na psicologia, a palavra não transcende o significado literal de negação. Ela significa autoconhecimento e saúde emocional. É a compreensão de que o meu limite começa quando termina o limite do outro, ou seja, nas minhas escolhas diárias. Quando falamos não, estamos dizendo isso eu quero, isso eu não quero, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu gosto e isso eu não gosto. Sem o não, passamos a visão para o outro de que sempre estaremos disponíveis para ele quando ele chamar ou quando ele pedir. Mas em alguns momentos a gente acaba se obrigando a fazer pelo outro pelo simples fato de que a gente não quer desagradar, a gente não quer ser egoísta. Então a gente nos força a fazer aquilo, a gente nos força a aceitar aquela situação porque a gente não consegue falar não. E por que será que é tão difícil falar essa palavra, conseguir se expressar dessa forma? A verdade é que aprendemos a ser educados com os outros. E essa educação vem a compreensão de que devemos agradar, para que o outro se sinta confortável na nossa presença. Até porque quem não gosta de estar perto de uma pessoa que é agradável e que é simpático? Jung chamou esse conceito de persona. A persona é a máscara social que a gente coloca para interagir com a sociedade. É aquele personagem que a gente constrói para ser aceito e acolhido para as pessoas em nossa volta. Esse personagem que construímos, ele serve para causar uma boa impressão com os outros. Então a persona, ela está na nossa mente para a gente conseguir interagir em sociedade, para a gente conseguir se portar, para a gente ser agradável. E é justamente ela que faz o papel da gente conseguir conviver com aquelas pessoas que a gente acha desagradável. Então a persona, ela está na nossa psique para que a gente interaja com a sociedade, para que a gente tenha essa troca com a sociedade, para a gente ser agradável, educado e ter uma boa impressão. Mas com o desequilíbrio dessa persona, pode causar o que Jung chamou de inflação da persona, que é quando a gente começa a ter uma identificação excessiva com esse personagem que a gente construiu, em que a gente não consegue mais diferenciar o que a gente construiu desse personagem para conviver em sociedade e o que a gente realmente é. Então a gente se torna uma pessoa unilateral. Então eu me vejo e eu me porto de acordo com aquela persona que eu construí para interagir com a sociedade. Aquela pessoa que é agradável, que é amigável e que quer ser aceita na sociedade. E quando a gente começa a se identificar tanto com esse personagem, a gente esquece que essa persona é unilateral. E quando essa máscara ela se torna rígida demais, a gente começa a viver para agradar as expectativas alheias. E é nesse momento que ficamos com medo de desagradar os outros. E falar o não se torna cada vez mais difícil. Porque como eu, que sou uma pessoa agradável, simpática, acolhedora, que aceita tudo que as pessoas trazem pra mim, como que eu vou falar não pra alguém? Como que eu vou desagradar os outros? O que as pessoas vão pensar de mim se eu falar um não? Se eu negar aquele pedido? Se eu falar que eu não posso? Se eu falar que eu não quero? E a partir disso, o dizer o não começa a se tornar uma ameaça. Que é como se eu pensasse, se eu disser não, eu posso perder a amizade, o carinho, o afeto e a companhia daquela pessoa.
Mas o problema é que quanto mais tentamos agradar o outro, mais nos afastamos da nossa verdade. A persona, ela é essencial para viver em sociedade, para a gente interagir com a sociedade. Por isso que ela está dentro da nossa psique, porque ela faz parte. Só que o problema é quando a gente começa a viver baseado naquele personagem que a gente criou. O problema é quando a gente vê uma única parte de quem somos, a parte unilateral, e não o todo. Então pensa que a persona é isso aqui, de tudo que você é. Só que se a partir do momento que eu quero muito agradar os outros, eu começo a viver baseado nessa pequena parte, eu não vou estar vivendo a minha totalidade, eu não vou estar vivendo a minha essência. E é isso que o Jung chamou de inflação da persona, e é isso que gera o desequilíbrio. E o quanto antes entendermos que nós não somos seres unilaterais, que nós não precisamos viver para agradar o outro, mais vamos estar libertos dessa prisão mental que a gente mesmo se colocou. Não saber dizer não te cobra um preço muito alto. Além de gerar um desequilíbrio emocional, também gera um sentimento de inferioridade e de não aceitação de si mesmo, porque você se sente incapaz de corresponder à expectativa que você acha que os outros esperam de você. Muitas vezes o sofrimento não vem de coisas externas, mas sim da dificuldade interna que a gente tem de se posicionar. É importante dizer que o falar não significa você ser grosseiro ou rude com a pessoa, e sim é você ser respeitoso com o seu tempo e a sua verdade. Você não vai estar ofendendo o outro se recusar um convite ou impor o seu limite. Pelo contrário, você estará ensinando, porque a dificuldade de dizer não vem do mesmo lugar de não saber receber o não. Eu vou ensinar uma dica de ouro para vocês que vocês vão levar para a vida. Foi uma dica que eu aprendi e até hoje eu nunca esqueço. Que é quando alguém vem te pedir alguma coisa, ou vem te convidar para algum lugar, ou pergunta se você quer algo, em vez de você responder por impulso, você para, pensa e pede um tempo para a pessoa para você conseguir processar se você quer ou não quer. Quando a gente toma uma decisão por impulso, a gente não dá tempo do nosso corpo e a mente processar aquela informação e entender se quer ou se não quer. E aí a gente acaba se arrependendo depois, porque a gente não queria, mas a gente se obriga a ir àquele lugar ou fazer determinada coisa, justamente porque a gente não quer estar nesse lugar de desagradar o outro. Então, sempre que vier um convite para você ou alguma coisa que você vai aceitar ou negar, você para, pensa, reflete um pouco, pede um tempo com a pessoa e começa a processar aquela informação. Começa a ver se faz sentido ou não você ir naquele lugar ou fazer aquilo ou poder ajudar aquela pessoa. E é importante a gente diferenciar que o falar não significa arrumar desculpa. Porque ao arrumar desculpa, você não vai estar negando aquele pedido ou aquele convite. Você vai estar só prolongando uma resposta que você não quer dar para aquela pessoa. Então, o correto é você aprender a falar não mesmo. Falar, não, eu não quero, eu agradeço, mas eu não vou estar aceitando esse convite porque no momento isso não faz sentido para mim. E ponto. Você não precisa ser grosseira, não precisa ser rude. Você falou a verdade, você se posicionou e não arrumou desculpa. Mas muitas vezes, por a gente querer agradar o outro, a gente acaba se colocando em situações que às vezes a gente não consegue nem sair delas. Por exemplo, se uma pessoa que é próxima de você te pediu um dinheiro emprestado, falou, ai fulano, eu tô duro, eu não consegui pagar as contas direito esse mês, porque eu fiz muita dívida no cartão, eu tô sem dinheiro, você me empresta um dinheiro? Só que você também tá numa situação um pouco apertada, ou mesmo você pode estar tranquilo, mas você não quer emprestar o dinheiro para aquela pessoa, porque você sabe que se você emprestar, você nunca mais vai ver aquele dinheiro, não é um empréstimo, você vai estar dando o dinheiro para aquela pessoa. E aí nesse momento a gente fica inseguro, vem o medo, vem a culpa, porque a gente pensa, se eu não entregar o dinheiro, se eu não emprestar o dinheiro, aquele fulano, ele pode
ficar chateado comigo, ele pode me ver como uma pessoa egoísta. Mas se o dinheiro é seu, se você tem as suas responsabilidades e se o outro faltou com a responsabilidade financeira dele, se o outro ficou em dívida porque ele não soube se organizar direito, será que é você que tem a obrigação de ajudar ele? Se você quiser ajudar de coração de bom grado, não tem problema, é ótimo. Só que muitas vezes o que acontece é que a gente não quer ajudar, mas a gente ajuda justamente por não ficar uma saia justa. Então, ou a gente ajuda e depois fica resmungando e reclamando porque a gente perdeu aquele dinheiro, ou então a gente arruma uma desculpa, fala que não tem, fala que também tá apertado, sendo que na verdade você pode chegar para aquela pessoa e falar: olha, fulano, eu não vou conseguir te emprestar porque não tá dando, tá? Esse mês eu não vou conseguir te ajudar. Simples, se você não deu uma desculpa, você não falou que você tá apertado, porque quando a gente arruma uma desculpa, a gente dá a liberdade do outro voltar a pedir, porque ele vai entender que naquele momento você não pode, mas que em algum momento você vai estar disponível. Entendam que falar não também é um ato de cuidado com você mesmo. Porque quando eu me expresso, eu estou dizendo para mim e para o outro que eu me valorizo, eu me reconheço, que eu não sou um ser unilateral e que eu me vejo. Quando você diz não ao que te fere, está dizendo sim à sua saúde emocional. E quando você diz não ao que é excesso, você está dizendo sim ao essencial. Que com esse vídeo vocês possam aprender a falar não sem medo, sem culpa e com respeito a você e a sua própria história. Mas tomem cuidado com esse personagem, porque vocês não são inteiramente ele. Esse personagem é apenas uma parte de quem você é, uma parte pequena de quem você é. Então se veja como uma totalidade, como um ser maior, como um ser que é muito mais do que isso. E não se definam por essa personagem, por essa persona que vocês criaram para poder interagir, para poder conviver em sociedade. Porque dessa forma vocês vão carregar essa identificação de querer sempre agradar as pessoas, de querer sempre ser aceito. E isso em algum momento vai te trazer um desequilíbrio e vai prejudicar bastante você na sua jornada. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilha com os amigos e também me siga nas redes sociais para acompanhar os outros conteúdos que eu estou postando. E também coloque aqui nos comentários a palavra não para afirmar um compromisso com você mesmo de que você vai começar a respeitar o seu limite a partir de hoje. Para mais vídeos reflexivos e também análise de filmes na visão junguiana, se inscreva no canal Psique. Até o próximo vídeo!